O primeiro conjunto numérico que a gente tem é o conjunto dos números naturais, o mais primitivo para a gente. Quando a gente começou a contar pedrinha, contar ovelhinha, a gente começou a usar os dedos para fazer contagem. E o conjunto dos números naturais, basicamente, contém todos os números que são positivos, tá? E que a gente consegue contar nos dedos, né? Mesmo que demore. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aqui eu coloquei o exemplo do 1.347.000, enfim. É um conjunto infinito de números, mas são todos positivos, tá? Existe também uma controvérsia na matemática de se o zero é um número natural ou não. Porque existe inclusive um capítulo da história da matemática que se chama da invenção do zero, né? Então muitas vezes as pessoas falam, os matemáticos, né, falam que o zero não é um número muito natural, não. E acaba incluindo ele só nos conjuntos dos inteiros. Mas eu aqui, nesta aula, irei incluir o zero no conjunto dos naturais, tá? Mas, de novo, não existe um consenso na comunidade matemática sobre se o zero é um número natural ou não. Se ele é um número inteiro só, mas não natural. Tá? Então, como não existe o consenso mesmo na comunidade matemática, não se preocupa, porque você não vai ser avaliado com relação a esse conhecimento, a essa definição especificamente na prova do Admetro. Tá bom? Continuando com os fundamentos, então o conjunto dos números naturais é o primeiro que a humanidade conheceu, né, através da contagem. Mas aí, com o comércio, as pessoas ficando endividadas, surgiram os números negativos. Por exemplo, menos 1, menos 7, menos 33, menos 234.152, enfim. Também é um conjunto infinito. Aliás, o conjunto dos números inteiros, que a gente representa por essa letrinha Z aqui, ele não só contém os números negativos, como ele também contém o próprio conjunto dos números naturais. Então é meio óbvio, né? Se eu já falei que o conjunto dos números naturais é infinito, obviamente o conjunto dos inteiros também vai ser infinito. Só que além de infinitos números positivos, agora a gente tem também infinitos números negativos. Tá? Então isso que compõe o nosso conjunto dos números inteiros, tá? Os inteiros negativos e também os números naturais e o zero, né? Beleza. Além disso, existe um outro conjunto numérico que engloba esses outros dois, tá? Tanto dos naturais quanto dos inteiros, que é o conjunto dos números racionais, que a gente representa pela letrinha Q de quociente, né, de divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele contém as frações, por exemplo, menos 7 terços, frações positivas e negativas, tá? O 8 quintos, o 0, 12, 12, 12, dízima periódica também. Por que dízima periódica também? Porque uma dízima periódica a gente consegue colocar na forma de uma fração. Então, 0,12, 12, 12 infinitamente, 12, 12, 12, é a mesma coisa que o 12 sobre 99. Tá? Então, você consegue colocar na forma de uma fração. Se você conseguir escrever um número na forma de uma fração, esse número é um número racional. Você pode chamar uma fração de razão, tá? É daí que vem o nome racional, número racional, um número que você pode colocar no formato de uma razão, que é uma fração, tá bom? Então, além disso, a gente tem lá o menos 0,33363, então assim, frações e dízimas periódicas, positivas ou negativas, isso compõe o conjunto dos números racionais, tá? Mas não só esses, e lembrando também que inclui também conjunto dos inteiros e conjunto dos naturais, tá bom? Além disso, só uma observaçãozinha, o 8 meios. O 8 meios que apareceu aqui agora na tela, 8 meios, ele é um número racional, certo? E eu coloquei na forma de fração só para dar aquela confundidinha, né? Porque tem gente que coloca ele aqui, ó, no conjunto dos racionais só porque eu escrevi ele na forma de uma fração. Mas na verdade, repara que o 8 meios é 8 dividido por 2, que é 4, né? 4 é um número natural, então ele é um número racional também, porque o racional engloba todo mundo, mas mais especificamente ainda, o 8 meios é um número natural. Tá? Então você pode escrever nesse formato de fração também um número natural, né? Contanto, claro, que a divisão seja inteira, né? Seja exata. Mas não existem só os números racionais. Ah, mas a gente não vai falar sobre o conjunto dos números inteiros hoje? A gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros, mas eu quero que você tenha uma noção dos tipos de números que a gente tem por aí. Tá? Então, eu vou começar explicando esses conjuntos numéricos. Além do conjunto dos racionais, existem outros números, que são os chamados irracionais, que eu vou representar aqui com a letrinha I. Tá? O conjunto dos números irracionais, ele tem, por exemplo, as raízes quadradas inexatas, ele tem o famoso número π,
ele tem o 3π mais 4. Por quê? O 3 vezes π é um número irracional. Se eu somo um número irracional com um número racional, que é o caso do 4, né? Ainda assim eu obtenho um número irracional. E assim, vários outros exemplos. O menos raiz de 53, que não é uma raiz quadrada exata, também é um número irracional. O 526 menos raiz de 53, ó, é um número racional, né? Sendo bem amplo falando, racional, embora ele seja natural também, mas é um número racional menos um irracional. Isso vai resultar num número irracional. Sempre, sempre. Tá? Raiz cúbica de 108 também não é um resultado exato. Então, você aqui, você pode escrever no conjunto dos irracionais. Beleza? 10 raiz de 5, enfim. E aí, só uma historinha muito interessante, né? Que a matemática ela começou a se desenvolver bastante mesmo por volta de 500 a.C. pelos gregos, né? Então, 500 a.C. ali, Pitágoras, especificamente, começando ali com os pitagóricos. Os pitagóricos acreditavam que a matemática era uma forma de Deus conversar com a humanidade, né? E ele acreditava que os números eram todos, eles estavam todos contidos aqui. Todos os números poderiam ser escritos na forma de uma razão. Então, ele acreditava nos números racionais. E aí reza a lenda que um discípulo dele um dia chegou e falou: olha só, eu desenhei um quadrado aqui, aí se o lado aqui mede L, o outro mede L, a diagonal, a hipotenusa, a diagonal do quadrado vai ter que ser L raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, não se encaixa, eu não consigo colocar aqui na forma de uma fração. Aí reza a lenda que o Pitágoras ficou bolado com a descoberta do discípulo dele, pegou o discípulo, colocou num barquinho, foi até o meio do oceano, jogou o discípulo no oceano e o discípulo morreu afogado. Ou seja, exemplo de um péssimo líder, né? Pitágoras não quis enxergar a demonstração do cara, discípulo dele, porque ele acreditava que a matemática era perfeita e a perfeição acabava nos números racionais. E aí, enfim, ele não queria admitir que existiam números irracionais. Mas a verdade veio à tona e a gente hoje tem o número o conjunto dos irracionais de qualquer forma, né? E aí o que acontece? Se a gente juntar o conjunto dos racionais com o dos irracionais, a gente tem o chamado conjunto dos números reais. Espera aí, antes eu tenho um exemplo a mais aqui, eu já vou voltar nele. Mas o que acontece? O conjunto dos números reais que a gente representa pela letrinha R é a junção, né? É a união do conjunto dos racionais com também o conjunto dos números irracionais, tá? E aqui eu coloquei um outro exemplo ainda de número irracional, que é, por exemplo, 7 elevado a 2/3. Então, 7 elevado a esse expoente fracionário, que dá a mesma coisa que raiz cúbica de 7 ao quadrado, que não é uma raiz cúbica exata, tá? Não é todo número, toda potência com expoente fracionário que vai ser irracional, tá? Tem algumas potências com expoentes fracionários que dão um resultado inteiro, tá? Então, caem aqui nessa região, tá? Mas eu quis colocar um exemplo aqui até para você saber que a gente pode ter uma potência com expoente fracionário, inclusive a gente pode escrever essa potência com expoente fracionário como sendo uma raiz, tá? Existe uma equivalência. Nesse caso aqui, 7 elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Uma outra forma de a gente se referir ao conjunto dos naturais é falando que a gente está pegando o conjunto dos números inteiros positivos. E aí lembrando que aqui, ó, eu tenho o zero. Às vezes falar que o zero pertence ao conjunto dos naturais atrapalha um pouco a gente, porque se eu quiser me referir ao conjunto dos naturais como sendo os inteiros positivos, eu não posso ter o zero aqui, né? A menos que eu falasse o conjunto dos inteiros, os naturais são o conjunto dos números inteiros positivos e junto com zero, né? União com zero. O conjunto dos irracionais a gente pode escrever como sendo o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais.